Ei, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gustavo Fonseca, eu sou advogado, sócio da FAS, e hoje a gente vai falar de planejamento tributário. Para isso, eu convidei 3 pessoas de áreas diferentes, um advogado de escritório, um gerente jurídico de um grande grupo aqui do Brasil e o contador controller de uma multinacional que também está presente aqui no Brasil muito forte. O nosso primeiro convidado é especialista em contratos empresariais pela FGV, em mercado financeiro pela FIA, tem uma grande experiência por ter trabalhado em grandes grupos como a Mercedes, a Volvo, o Bradesco, o Grupo Votorantim, e mais recentemente assumiu a gerência jurídica da Fortebras, que é o maior grupo de autopeças do Brasil hoje, devido a várias aquisições que fizeram. É um cara que tem uma visão muito de gerência, né, de gestão jurídica, e vai poder compartilhar um pouquinho a visão de dentro da empresa sobre o planejamento tributário. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Dr. Marco Cirano. Olá, Gustavo. Boa tarde. Queria agradecer primeiramente o convite. Eu acho que esse tema que a gente vai discutir hoje é de suma importância, né? Eu acho que tem que ter um grande alinhamento da parte jurídica e fiscal e financeira, e também sempre checar como que os tribunais estão discutindo o assunto, e acho que aí a participação do escritório e do conhecimento de vocês é super importante. Eu que agradeço, Marco. Já vou pedir licença aqui para não chamar ninguém de doutor, tá? O Guilherme, o Marco, vamos ser só a gente mesmo. Vai ficar mais contraído, mais simples, mais fluido. A gente gosta de descomplicar as coisas, né? E sem juridiquês o mínimo possível. O nosso segundo convidado é controller da TP-Link, que é essa grande multinacional, está presente em 120 países, cada vez mais presente nas nossas casas agora, né, na pandemia, com os roteadores, com todos os aparelhos tecnológicos. Ele tem experiência também como gerente fiscal na Samsung e na Panasonic, e tem o desafio de ter sócios. Os sócios da empresa são chineses. Então, se para a gente aqui do Brasil, né, Vitor, que já não é fácil para a gente que fala a língua, que vive esse dia a dia aqui, entender essa tributação e planejar a tributação de uma empresa desse tamanho, que dirá traduzir isso para alguém que vive num mundo completamente diferente do nosso quando o assunto é empresa e tributação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, Vitor Gomes. Opa, eu agradeço aí a oportunidade de participar, dividir aí com os amigos, né? E realmente é tudo muito confuso lá para o pessoal lá fora, então a gente aí com a experiência de alguns anos espera poder ajudar aí e passar um pouquinho disso aí, dividir com o pessoal aí em geral. Você fica de intérprete, né, Vitor? Não só entre o inglês, português ali e um pouquinho no mandarim, mas... É bem complicado, né? A diferença de cultura, diferença de línguas, né? É bem complicado, e o dia a dia, o nosso dia a dia Brasil tributário operacional aqui é muito complexo, muito complicado, né? Então, realmente, cada dia a gente praticamente tem que matar um leão aí, né? Perfeito. E o terceiro convidado é meu sócio, Guilherme Guaitolini, é o tributarista da FAS, é ele quem é minha referência em grandes questões tributárias que a gente tem dúvida, é para ele que a gente se socorre. É um cara que se diverte com esse tema, né? Às vezes ele dá uns treinamentos para a gente, ou está respondendo uma questão, ele responde um negócio super complicado e dá uma risada no final, assim, não sei como ele achou graça, mas para ele é legal, é engraçado. Eu fico assim, pô, queria gostar tanto de tributário quanto o Guilherme. É tipo aqueles caras que assistem um filme de terror e dão risada da cena de terror. Eu faço essa analogia com o Guilherme. Ele vê o tributário, essa complicação toda, ele vê de uma forma engraçada. Deve ser porque ele sabe mais do que a maioria dos outros, aí ele gosta, entendeu? Mas muito obrigado por estar aqui também com a gente, meu sócio, Guilherme Guaitolini. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho mais sobre direito tributário, né, planejamento tributário. E com essas férias aqui, né, Marco Cirano, Vitor Gomes, e você também, né, Gustavo? Também vive também nesse meio da parte tributária junto comigo. Muito obrigado a todos. Engano bem. Se precisar de socorro, eu tenho para quem pedir socorro. Bom, vamos começar então as perguntas aqui. A gente separou algumas, a gente lançou uma enquete, separou algumas que vieram, algumas perguntas de lá, e outras que a gente também achou legal para quem está nos ouvindo aqui sair com algum conteúdo daqui hoje, né? Não sair daqui e poder realmente aplicar alguma coisa na empresa, ou se for um advogado que está assistindo, pensar um pouquinho com outro
com outro enfoque, né? Com o enfoque do Marco, do Vitor, do Guilherme. E a primeira pergunta, então, vai para o Marco. A Fortebras, ela cresceu, ela nasceu e cresceu, né? Fazendo aquisições, comprando outras empresas de autopeças que já funcionavam há muitos anos, né? E aí eu imagino que vocês se depararam com vários modelos na medida que vocês foram fazendo essas aquisições. Sobre o ponto de vista do enfoque tributário, assim, na compra de empresas, tem algo que você destaque como ganho tributário, alguma questão de passivo? O que você destacaria? Em relação à questão da aquisição, acho que primeiramente é a questão de como você vai trabalhar com as empresas adquiridas, né? Como você mesmo disse, o portfólio de aquisições da Fortebras foi bem grande nos últimos anos, né? Recentemente, no começo desse ano, a gente adquiriu a Rondobras. E a grande questão com relação ao planejamento tributário também é a questão do planejamento operacional de como fazer tudo isso, né? Porque hoje, cada empresa, quando a gente adquire, tem uma rotina operacional, contábil e fiscal que muitas vezes você querer absorver isso de uma forma imediata, em vez de você criar uma eficiência operacional, você acaba tendo o inverso, a ineficiência operacional, porque cada empresa trabalha de uma forma, né? Então, a gente tem que sempre tomar um cuidado para quando você faz a aquisição, essa questão de tomar um cuidado com relação às aquisições, ver a questão fiscal, contábil, porque hoje, talvez o Vitor até pode falar melhor que eu, a maioria das contabilizações, a gente depende de sistemas, integrações de sistemas, e se você não tem um planejamento organizado para isso acaba impactando, né? Então, por exemplo, a Fortebras, ela é uma sociedade anônima, é uma empresa que faz parte do grupo da Advent, né? Isso é público, é notório, todo mundo sabe. E como uma empresa que tem um fundo de investimento por trás, elas têm algumas exigências, como talvez a TP-Link tem, passa por auditoria, tudo mais. Então, a gente tem que ter um cumprimento de alguns cronogramas, que isso é super importante para manter a questão do compliance da empresa, né? Então, acho que esse é um enfoque que eu, como gerente jurídico, tenho direcionado na Fortebras para a gente tentar ter um padrão e tudo mais. Perfeito. Então, eu já vou passar a bola para o Vitor aqui, né? Comentou que ele talvez possa responder melhor. Vitor, antes de você responder, assim, eu queria, de maneira bem rápida, que você falasse um pouco como que explicar para o chinês a nossa tributação. Eu confesso que eu tenho até uma curiosidade, assim, de saber o que você arruma, né? Uma vez me pediram para explicar muqueca, o que era muqueca em inglês, e eu já me enrolei todo, falei que era sopa de peixe, porque não tem muqueca. Imagina explicar a tributação brasileira para um chinês. Como que você faz isso, meu amigo? Então, boa tarde novamente a todos, né? Então, é um pouco realmente, na verdade, é bem complexo, bem complicado, né? Porque o Brasil, infelizmente, são diferentes legislações aí para município, estado, federal, e tudo isso depende de produto, depende de outros fatores também, né? Acaba gerando dificuldades para a gente estar passando para ele. Eles não entendem e acham tudo muito confuso, porque às vezes uma lei vai contra a outra, e aí você não sabe onde é melhor fazer ou não fazer, se produz, se compra, se revende. Realmente é bem confuso. Então, a gente usa muito planilhas, muitos suportes aí. Número não tem idioma, né? Exato, número não tem idioma, e a gente usa parceiros aí, consultores também, que acabam ajudando a gente a fazer esse entendimento para eles no dia a dia. Mas realmente a gente sempre fica ali se perguntando, né? Será que eles entenderam 100%, né? Porque realmente é muito complexo a legislação brasileira, né? Então, isso gera um custo terrível, né? Um custo interno, um custo operacional, custo financeiro, e realmente é uma ferramenta que precisaria, com total urgência, ser melhorada, né? Entendi. E o Marco comentou, né, que hoje a gente depende de sistema para quase tudo.
E eu imagino que na TP-Link não deve ser diferente, com todas as, além Isso. de recolher todos os tributos adequadamente, tem todas as obrigações acessórias, né? Que não são Exato. necessariamente pagar imposto, mas tem um monte de outra obrigação para fazer. E aí, como é que é isso na prática? Aí, um pouquinho da prática de uma controladoria de uma empresa desse tamanho. Então, inclusive, na parte da manhã de hoje, eu passei um bom tempo com o meu pessoal de TI fazendo uma reunião, porque realmente, olha, é muito complicado. Nós temos diversas obrigações e são bases diferentes, se você tem aí, por exemplo, filiais, cada estado tem uma necessidade, o federal tem outra necessidade, toda essa parte que envolve, por exemplo, os SPEDs, né? Isso gera um controle terrível para o sistema, né? A gente fala no nosso mundo aqui financeiro operacional que a gente tem pessoas dentro da empresa que, na verdade, trabalham mais para o governo do que para a própria empresa, né? Porque são diversas obrigações, prazos e o sistema, às vezes, você não consegue ter só o seu sistema interno, você tem que estar adquirindo outras ferramentas sistêmicas, né, para estar auxiliando, principalmente nesses controles e obrigações tributárias que a gente tem com datas, com prazos, com layouts diferentes. É terrível isso, né? Entendi. E aí, sistemas, você usa o sistema para isso tudo, né? Eu imagino que o controle de nós, cor. normalmente, as multinacionais de grande porte, a gente tem sistemas também de boa capacidade, de bom porte, mas é tão complexo, por exemplo, as necessidades que a gente acaba tendo que enviar todo mês, por exemplo, SPEDs, GIAs, essas coisas, entre outras, né? Isso é tão complexo e tão dificulta tanto o dia a dia que a gente acaba comprando sistemas especializados nessa necessidade para estar dando um apoio melhor ao nosso sistema no dia a dia, né? Porque envolve muito operacional, né? Então isso acaba dificultando. Então Até a para gente acaba parametrizar, às vezes é difícil, né? Até para você colocar no sistema uma regra, parametrizar no sentido, olha, esse é o cálculo que você tem que fazer. Eu já tive presente numa discussão dessa, né, de parametrização de uma rotina tributária e, assim, não é tão simples, né, quanto a gente não é gostaria tão que fosse. simples, é muito complexo e aí o sistema também, a base do sistema que acaba sofrendo muito porque você vai efetuando essas customizações e isso dificulta. Então, às vezes, a empresa fica obrigada a estar comprando sistemas específicos para determinada situação, né? Entendi. Isso realmente é custo e é operacional a mais, né? E tem que fazer, né? Não tem jeito, né? Tem que fazer. E aí a ideia, assim, aqui hoje isso não vai mudar, isso é o cenário, isso é um fato, né? Não adianta também a gente ficar reclamando muito e falando que é assim mesmo, todo mundo, né, já tem uma ideia, quem não tem uma ideia ainda é porque não tá ainda no mercado ou não cuida dessa parte de uma empresa, porque mesmo uma empresa pequena, se ela não se adequar corretamente com o planejamento, ela pode sofrer, ela pode ter uma boa parte do resultado dela ali comprometido, né? E aí eu vou fazer a primeira pergunta para o Guilherme, então. Dado esse cenário todo, como é que a gente começa? Qual é o ponto de partida para fazer um planejamento tributário e pagar menos imposto, mas também cumprir com todas as obrigações que as empresas têm que cumprir, com os prazos, com os documentos, os anexos, né? A gente brinca, Vitor, que tem aquela expressão, tem que ser, né, não basta ser honesto, tem que ser transparente. Com relação ao tributo, tem que ser transparente e mandar todo mês o comprovante de transparência. De transparência. Esse é o terceiro ponto. Mas aí, Guilherme, como é que a gente começa essa história aí? Vamos lá, Gustavo. A primeira análise que eu vejo quando eu começo a dar consultoria nas empresas é o regime tributário que a empresa está. O que é o regime tributário? O regime tributário nada mais é do que a forma de tributação que a sua empresa se submete para o fisco federal, municipal e estadual. Eu posso citar aqui como exemplo 3 regimes tributários que são importantes na análise de planejamento tributário, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Cada um deles tem uma carga tributária específica, tem linhas de créditos e débitos.
Então, o primeiro ponto que eu vejo numa empresa é o quê? Fazer uma análise adequada de qual regime tributário atende à atividade dela. Muitas vezes, uma empresa extremamente lucrativa e vale a pena estar no regime de lucro presumido. Em alguns casos, não é tão lucrativa assim, tem uma linha de despesa e custos muito elevada, então vale a pena o quê? Ele para o lucro real. E às vezes a empresa é pequena, está começando, tem um faturamento mais baixo, e para encarar esses dois regimes, ela tem que ter um corpo maior, né, de administrativo, de gestão. Então, o regime adequado para ela seria Simples Nacional. Então, o primeiro ponto que eu vejo de análise para qualquer planejamento tributário, qualquer organização tributária, é a identificação do regime tributário adequado para a empresa. Perfeito. E assim, acho que esse é o ponto de partida mesmo, né? E a gente já se deparou na prática com algumas empresas que dizem assim, não, eu já olhei, eu estou melhor aqui no presumido do que no lucro real. Mas pega o lucro presumido do jeito que faz e coloca numa planilha, como se o lucro real fosse feito do mesmo jeito, e aí tem um resultado que não seria o real mesmo, né? O real resultado da apuração do lucro real. Com perdão do trocadilho, assim. Mas aí, beleza. O cara já viu lá que ele fez o trabalho adequado, eu estou melhor no lucro presumido, no lucro real, estou melhor no simples. Assim, fora isso, qual é o segundo passo, então, já que esse é o ponto de partida? Vamos lá. São três passos que eu vejo. Né? Perfeito. São três passos que eu vejo que um planejamento tributário são adequados. O primeiro deles é o regime tributário. O segundo deles está ligado ao quê? É a questão das atividades da empresa. Muitas vezes, existem empresas que vão crescendo, por exemplo, uma distribuidora. É muito normal aqui no estado do Espírito Santo as distribuidoras em razão dos benefícios fiscais que tem aqui. Então, as empresas vão crescendo, vão comprando. Deixa eu comprar um caminhãozinho aqui para fazer um transporte da minha empresa. Inclusive, são duas empresas aqui, né? A gente acabou não falando, mas são duas empresas que a matriz é em São Paulo. A TP-Link e a Fortebras. E tem grandes negócios aqui no estado. A TP-Link também por causa disso, né? Perfeito. Incentivo fiscal que é muito conhecido, muito famoso aqui no estado do Espírito Santo. Então, muitas vezes a empresa vai crescendo, ela vai adquirindo, vai tendo outras atividades. Isso é muito comum nos atacadistas, né? Compra um caminhão, compra outro, deixa eu colocar minha frota aqui dentro da minha empresa, fazer a distribuição, reduz o custo de frete. Muitas vezes, uma empresa ela tem duas atividades, né? Dois negócios dentro dela, de tanto que cresceram, né? Que é um negócio atacadista e um negócio que é de transporte de mercadorias. Então, reunindo essas atividades dentro da mesma empresa, ela pode gerar um custo tributário muito alto. Então, em algumas situações, compensa o quê? Você separar essas atividades e tornar as atividades autônomas. Tratar como negócios correlatos, mas independentes, talvez, né? Exatamente. São negócios correlatos, eles cresceram juntos, mas são negócios diferentes. Muitas vezes aquela empresa, esse motor de transporte, vai prestar serviço por quê? Para uma outra empresa de atacadista, que é de um conhecido seu. Então, o segundo ponto que eu vejo na parte de planejamento tributário é o quê? É fazer uma análise sobre suas atividades, né? Se existem outros negócios dentro dele e, se for o caso, fazer o desmembramento delas, né? Dessas atividades, porque são negócios que existem de fato. O terceiro ponto que eu vejo é uma reanálise da carga tributária como um todo da empresa, né? Uma reapuração. Como que isso é feito, né? Muitas vezes acaba sendo uma revisão dos lançamentos contábeis e tributários. O Vitor, né, que está no dia a dia aí, sabe como funciona, né? É muito documento, é muita informação, muita legislação tributária, vai mudando o tempo todo. Tem decisões da Receita Federal de Solução de Consulta, tem decisões do CARF, tem decisões judiciais, e algumas dessas decisões são boas para os contribuintes, que falam assim, contribuinte, você pode descontar esse crédito aqui. E acompanhar isso é muito difícil. Então, e tem a questão da prescrição também, né? Tem 5 anos aí para rever. Então, se deixar para depois, vai perdendo um tempo lá de trás que talvez você pudesse recuperar alguma coisa, né? Exatamente. Mas o ponto aqui, Gustavo, o que eu vejo aqui a legislação muda muito rápido. As decisões também interpretam essa legislação confusa. Então, muitas vezes tem um crédito que a pessoa que está cuidando do dia a dia da escrituração não vai ver esse detalhe. Então, essa reapuração periódica é importante. Cada ano, você, quando passa uma auditoria ou contratar uma empresa para realmente ver isso, né, em detalhes, é importante, né? Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu, né? Saiu uma decisão há mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás no STJ, que ele ampliou a base de crédito de PIS e COFINS para as empresas que estão no regime não cumulativo. O que isso quer dizer, né? A Receita ela tinha uma interpretação mais restritiva dos créditos. O STJ falou assim, não é nada disso, tem uma base maior. E poucas empresas se atentaram para isso até hoje, e tem essa possibilidade.
Então, esse é um exemplo de uma situação que, às vezes, a linha de crédito PIS e COFINS está se apropriando é só aquelas previstas na lei e não amplia análise do quê? Com base numa decisão que já teve no judiciário. Então, esse é o terceiro ponto que eu vejo para um planejamento tributário, que é realmente a reapuração. Você mencionou a ação judicial, Guilherme. Eu vou passar a bola para o Cirano aqui um pouquinho. Isso é outra coisa que a gente precisa fazer aqui no Brasil, né? Às vezes é ir para a justiça, para o juiz dizer que você tem direito de exercer um direito seu, mas que há interpretação diferente com base naquela lei. E aí tem as chamadas, entre aspas, teses tributárias. Eu nem gosto muito desse termo tese, porque tese seria algo que a gente, sei lá, que estivesse criando, inovando, mas na grande maioria das vezes olha, juiz, eu posso não pagar o mesmo imposto incidindo em cima do outro 2 vezes? Você me autoriza a não fazer isso, né? E aí tem essas oportunidades tributárias, assim. Marco, assim, como que vocês lidam com isso? Tanto agora na Fortebras quanto com a sua experiência passada em grandes grupos, né? As empresas, quando elas ajuizam essas ações, a gente tem exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, IPI na saída, e por aí vai. A ação, né, oportunidade tributária judicial não falta, justamente porque a interpretação é muito ampla e dúbia. Né? Mas como que é a prática de grandes grupos, como os que você trabalhou e trabalha hoje? Vocês se utilizam dessas ações tributárias? Vocês trabalham com liminar? Você indica o depósito? Qual que é a sua visão? Olha, Gustavo e Guilherme, assim, acho que eu concordo com o Guilherme, que ele explicou agora a questão de que a carga tributária ela é complexa e às vezes, muitas vezes, no dia a dia, isso acaba não prestando atenção na questão de que você poderia estar recolhendo a menos, né? Mas, de acordo com a minha experiência, o que eu vejo, assim, que vai muito do perfil de risco que a companhia vai querer tomar, né? Porque normalmente as multinacionais, elas não gostam de tomar muito mais risco do que por uma empresa nacional. Então, porque a empresa nacional tem muito mais conhecimento, multinacional ela tem uma posição mais restritiva, porque ela gosta de evitar risco. Mesmo multinacionais americanas, elas têm uma percepção de que, olha, a gente só vai realizar esse benefício fiscal se tiver uma decisão transitada em julgado, mesmo que tenha uma decisão do STJ falando que não tem obrigatoriedade de pagar tal tributo, mas que eventualmente o benefício de uma redução de uma alíquota ou isenção de uma alíquota, ela depende de uma ação judicial, né? Então, o que eu tenho de experiência como jurídico interno é que 99% das empresas não tomam esse risco de antecipar o não pagamento ou pagamento reduzido do tributo. Por quê? A justiça ela é meio instável, né? Infelizmente, no Brasil. Então, assim, uma decisão que pode ser tomada hoje pode mudar mês que vem. E se mudar, como que eu faço isso para jogar no balanço? Esse risco. Tem a questão que até o Vitor colocou. No dia a dia, a gente tem já um trabalho enorme para fazer apuração. Aí vou lá, tem uma decisão, falo assim, Vitor, altera todo o processo de tributação para poder contemplar a decisão. Aí depois, mês que vem, a decisão cai. Aí eu falo pro Tô Vitor. brincando de morto-vivo com a gente, né? Então não esquece que eu falei. Não pode, desfaz. Aí tem que pagar a multa, né? Acho que um exemplo prático é a questão da pandemia, né? Que pelo Código Civil você tem a possibilidade de prorrogar os pagamentos, né? Mas depende de uma ordem judicial para poder prorrogar. Aí você vai fazer o quê? Você tem a situação garantida no Código Civil, mas na prática o fisco não está prestando atenção nisso e se você atrasar o tributo, você tem que pagar com correção monetária e eventualmente multa, dependendo da situação, né? Então, a minha percepção de forma resumida, é que depende muito do perfil da companhia, assim, de querer tomar o risco ou não. Mas normalmente o que eu tenho visto em empresa americana, empresa japonesa, que eu tenho também experiência em empresa japonesa, eles normalmente não gostam de antecipar esse benefício, porque para eles a questão de, assim, claro, o caixa é super importante, né? Mas a gente tem que equilibrar o caixa vezes o risco, porque muitas vezes o benefício que você tem de caixa, de não ter pagamento do imposto, isso acaba eventualmente revertendo de forma rápida se a decisão ela é cassada, né?
Aí o prejuízo para você pagar esse imposto, que pode ser multa, juros e correção monetária, é muito maior, né? E Não é todo o mundo benefício sabe, que você né? teve lá atrás, né? Hoje, De assim, maneira resumida, então, Marco, vocês utilizam essas ações tributárias, mas só passam a realmente implementar as mudanças com a ação transitada em julgado e, se possível, isso, mais do que isso, né? isso. Normalmente quando tem a trânsito em julgado mesmo, né? Que aí realmente você não tem qualquer tipo de discussão com relação a esse assunto. Lá na TP-Link também, Vitor, assim, o Marco falou um pouco da visão americana e dos Isso. japoneses, né? Que são acho que as empresas que ele trabalhou são mais nessa linha. Lá na China, como é que é? Então, por exemplo, a TP-Link também ela segue mais ou menos essa linha de ser bem conservadora, né? Então a gente toma muito cuidado do status do processo, né? Então, e inclusive um ponto importante aí, né? Quando você também tem auditoria externa, né? Todo essa apuração, esse trâmite de valor, ele também é colocado como ponto, ressalvo, isso também às vezes não é muito bacana para o grupo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de ser agressivo ou não, de ver o status, o valor envolvido, se é valor expressivo ou não, e sempre você tem que ficar com aquele ponto que é como que a auditoria externa vai tratar e vai aceitar isso também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser uma definição muito clara e objetiva, porque senão depois lá no final, quando você está terminando seu trabalho de auditoria externa, você acaba arrumando um ponto aí, e aí isso aí talvez não agrade muito o grupo, né? Perfeito. Você falou de auditores, né? Vou aproveitar então o gancho. Vocês têm auditores, né? São auditados anualmente. Tem Sim, consultores externos também, além, porque o Vitor, ele sabe, ele conhece a lei, ele conhece a prática, ele sabe fazer a apuração. Em teses, ele não precisaria de ninguém assim, só se for para conferir o que você fez para ter uma segunda conferência, mas você não precisaria de um consultor, de um auditor externo para fazer o seu trabalho. Você não precisa, na verdade. Mas mesmo assim vocês têm, né? tem sim. É que, na verdade, você está no dia a dia, né? Às vezes é meio complicado. Às vezes você acaba focando e seguindo situações que tá no seu dia a dia e você não presta atenção para alguma coisa de fora. O auditor externo, ele te ajuda ali naquele operacional, naquele dia a dia, naquela dúvida, de repente você fez uma definição errônea, ele consegue te ajudar, né? E sem dúvida, aí quando a gente parte para a consultoria externa, que a gente tem também, isso é importante porque aí você vê aquele lado que o consultor externo ele tem outros campos, né? Tem uma visão muito mais ampla de outros negócios, né? Então, para ele, com certeza é muito mais prático e fácil para estar orientando, que às vezes a gente está dentro ali no escritório, você baixa a cabeça e faz aquele segmento e não consegue visualizar o que está acontecendo no mundo lá fora, né? Então isso é importante, é muito importante você ter um auditor externo, né? Porque ele te traz aí o dia a dia de conferências, de comprovação de evidências, né? E também o consultor externo que te traz aí tendências, caminhos novos, o melhor jeito para se trabalhar nesse Brasil confuso aí tributário, né? Então isso Acaba que aprende com o mercado e com aprende certeza. uma coisa com o mercado diferente. Você vai juntando as experiências, tendências, necessidades, e isso com certeza traz um ganho operacional e financeiro enorme para qualquer empresa, né? Isso é de vital importância, né? Perfeito. Guilherme, te fazer uma pergunta diferente aqui agora. A gente está no dia a dia aí também, na prática, né? E tem ainda muito advogado e contador também, né? Mas advogados, pelo menos a gente, quando conversa com outros advogados, eles ainda tratam o planejamento tributário como uma coisa espinhosa. A gente até assistiu uma live esses dias de uns advogados falando sobre isso. Eu fiquei com medo do fiscal puxar meu pé de noite aqui na cama, porque é tudo, sabe, o fiscal vai te pegar, é uma coisa meio assim. E na prática também, não é a maioria, tá? É claro que todo mundo se atualizando, mas ainda alguns contadores, às vezes a gente vai fazer um planejamento tributário
de uma empresa familiar ou uma empresa do interior que ainda não teve acesso a grandes escritórios, ou alguém que não faça lucro real, só tem mais uma rotina de lucro presumido, de simples. E aí a gente fica com um pouquinho de dificuldade de apresentar assim, né, essas soluções, porque no fim das contas o que a gente faz é o quê? É dizer o que pode ser feito, né? O planejamento tributário é como pagar certo, menos o possível, óbvio, mas dentro do que é certo. Não é fazer é o contrário de sonegar, né? É pagar todo o imposto que você tem que pagar e deve pagar, mas nada mais além disso, e também não correr nenhum risco além naquelas obrigações acessórias todas, né? Porque não basta pagar o imposto, tem que mandar o comprovante de transparência. Mas e aí você que está mais no dia a dia, Guilherme, que tem mais contato com outros advogados de várias empresas, com vários contadores de tanto internos quanto de escritórios, como que tá, assim, como que você enxerga o cenário e um pouquinho do porquê disso? É porque não tiveram acesso ainda à mudança, ou qual que é a sua visão? Vamos lá, Gustavo. Esse é um ponto muito interessante, que a parte de direito tributário, ela é uma parte que envolve determinados riscos. E um erro aqui gera uma multa, gera um passivo para a empresa. Então, é mais fácil jogar na defesa do que no ataque, né? Vamos colocar assim. Então, vamos pagar um pouquinho mais de imposto ou tributo, né? A contribuição, quer que seja, e o fisco não vai vir aqui me analisar ou vai me multar. Se eu pagar mais, não tem problema. E, de fato, é verdade. Se você pagar mais, o fisco não vai bater na sua porta falando assim, olha só, você pagou mais aqui, você quer pedir uma restituição? Pode compensar depois. Então, existe esse elemento importante, né, dentro de qualquer planejamento tributário que envolve as operações, né, que envolve uma análise bem aprofundada. Só que a verdade né, o planejamento tributário, quando a gente fala do planejamento, apresenta planejamentos tributários para os clientes, efetivamente é isso. São práticas, né, que às vezes até o próprio fisco já reconhece como legais, e por meio de soluções de consulta, linhas de créditos tributários, que a empresa não está se utilizando. Então, essa atualização para os contadores, para quem está no dia a dia, é muito complicado, acompanhar todo dia uma mudança. São publicadas várias soluções de consultas, várias decisões do CARF, e ninguém consegue acompanhar isso de perto. Então, quando eu vejo muitos contadores, né, tem contadores fantásticos que entendem muito bem da parte tributária, né, como, por exemplo, o Vitor, mas tem outros que parece que ficam um pouco de receio, né, assim, não vou fazer um lucro real para a empresa que dá muito trabalho. Deixa eu fazer aqui só a empresa do Simples, que é mais fácil de contabilizar. Eu entendo. Exatamente, eu entendo a realidade deles. O Simples não é tão simples e nem sempre é o melhor, né? Mesmo que a empresa fature ali dentro do limite do Simples, né? Isso é uma coisa que eu vejo também muito na prática. Não, eu faturo só X milhões por ano, eu tô no Simples. Cara, mas não é só isso que você tem que considerar para enquadrar o seu regime tributário, não é só o seu faturamento. Exatamente. Então, nos casos dos contadores, eu vejo assim, às vezes a pessoa está fazendo uma contabilidade de 50 empresas. Está fechando o mês, tem que fechar o resultado, tem que fechar a folha, muitas vezes também faz folha. Então, é muito complicado para eles conseguirem se adaptar a essas novas realidades. Então, não é uma... pelo contrário, né? Reconhecendo a realidade deles de não conseguir fazer isso, né? Então, eu acho que aí o protagonismo, quem assume a frente nesse ponto dessas indicações tributárias são os consultores. Que realmente são pessoas que muitas vezes prestam consultorias pontuais para as empresas ou de maneira contínua, mas tem uma visão de fora. Não está no dia a dia fechando balanço, fechando resultado financeiro, folha, tendo que pagar aposentadoria social, SPED. Então são as pessoas que conseguem ver e tem mais tempo poder analisar. Chegou a dar uma risada ali. Ele deve ter lembrado de alguma coisa que ele tem que fazer hoje ainda. Então, o que eu vejo, Gustavo? Muito ligado a esse ponto de os consultores estarem à frente a isso. E eu não vejo que a parte tributária deve ser vista como medo, como pavor. Estou mexendo com o tributário. Pelo amor de Deus, não mexa, vai vir uma multa para mim. Não é isso. Ou uma fiscalização, né? Você puder até falar um pouquinho sobre isso também, que é outra coisa que eu ouço muito. Não quero mexer em nada não, porque eu não sei se está tudo certo e, na dúvida, eu não quero atrair a fiscalização. Isso é muito comum. Vou fazer um comentário então sobre isso. Só para fechar a questão dos consultores, então, o que eu vejo nós temos que estar à frente. Como surgem essas decisões judiciais favoráveis, essas condições que geram créditos? Porque alguém olhou, analisou e questionou. Às vezes não estou vendo uma linha de crédito, PIS e COFINS, deixa eu apropriar, se o fisco não atuar, vou brigar.
Não, às vezes você não precisa cavar esse passivo para você. Você pode judicializar, fazer uma solução de consulta, mas sim, nós temos que ir para frente, temos que puxar a linha. Há 20 anos atrás, foi puxado o quê? A exclusão do semestre da base de cálculo do PIS e COFINS. Lá atrás, 20 anos atrás, teve um advogado que brigou, um contador que viu, que se revoltou, que não concordou com isso, que brigou, que hoje as empresas estão podendo se aproveitar dessa decisão. Então, nosso papel aqui, na minha visão, é ser realmente assim, não ser irresponsável de cavar um passivo, mas nós temos que ser progressistas, olhar para frente, olhar o que nós podemos fazer para ajudar as empresas, que a carga tributária no Brasil é muito pesada. Agora, voltando ao ponto que você falou sobre a questão do não estou preparado para uma fiscalização. Ou se chama fiscalização, eu sou muito assim, isso vai chamar a fiscalização. Exatamente. Processo judicial. Vamos processar a União porque está incluindo ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Não posso porque vai chamar fiscalização. Isso é um mito, realmente, que existe, né? Eu nunca vi, assim, uma situação dessa, a empresa ser fiscalizada porque ajuizou uma ação. Muitas empresas ajuizam ações, são milhares por mês, milhares por ano, né? Então, o procurador, o auditor, pensar a sua empresa por que entrou uma ação judicial, você ser fiscalizado, isso eu acho, na minha visão, né, é uma visão um pouco assim, de receio, né, mas não precisa de ter, porque realmente isso não é uma praxe normal. Eles têm muitas empresas para fiscalizar. Elas têm linhas que elas seguem de fiscalização. Quando começa o ano, elas já sabem que vai fiscalizar. Esse ano vamos pegar a IPI das empresas. Tem lá no plano deles no começo do ano. Então, eles vão fiscalizar a IPI de todas as empresas durante o ano. Vão pegar os maiores contribuintes, depois vai descendo para os menores. Então, assim, só porque você entrou com um processo, você não vai chamar uma fiscalização para sua empresa. Você não é tão especial assim, né? Exatamente. Entrei com o processo, agora eu vou destinar minha fiscalização para essa empresa aqui, desse estado, desse município, porque eles fizeram agora um planejamento, assim, o radar não é tão apurado assim. Não é. E aí é interessante, né? Empresas com grandes faturamentos, como, por exemplo, a TP-Link, a Fortebras, já tem um fiscal designado para fiscalizar mês a mês, que eles fazem todo mês. Um fiscal então, assim, já tem um portado direto. Exatamente. De grande porte, né? Isso. Exatamente. Bacana. Então, já está no radar. Essa é a verdade. Não vai mudar, né? E, Marco, eu perguntei pro Guilherme, mas eu queria ouvir sua opinião também como gerente jurídico. Assim, vocês tocam isso? Você mesmo toca com o time de tributário, quando a empresa tem uma equipe, né, destinada a essa área? Ou vocês fazem também, como o Vitor falou, a gente está no dia a dia, a gente prefere que alguém olhe de fora para dentro e faça sugestões de melhoria? Normalmente, acho que meio que depende vamos ver, da situação do cenário da empresa, né? Aqui na Fortebras a gente já fez esse esforço, né, de levantamento do que poderia ser reduzido ou qual ação que a gente poderia entrar, né? Tem algumas outras ações que a gente pode fazer, mas por enquanto acho que a gente acaba não fazendo por enquanto nada, porque a gente já fez o trabalho de casa, né? Tem algumas ações em andamento, mas estão em stand-by porque não tem nenhuma repercussão direta e imediata para a companhia. Mas quando isso é para chegar para a empresa, assim, você apresenta, no seu caso, você apresenta isso para a sua diretoria, né? Eu imagino que diretamente para a diretoria. A gente tem um comitê fiscal que participa a gerência fiscal, jurídica e contábil, e a gente coloca os pontos para discussão, né? Porque eventualmente há um aumento ou uma criação de um novo business no caso da Fortebras, né? E a gente tem a discussão de eventuais impostos que a gente poderia reduzir, né? Então, isso é feito mensalmente, a gente tem essa discussão interna e a gente acaba estabelecendo as prioridades de acordo com as necessidades e do volume que eventualmente a gente está pagando de imposto, né? Então, você tem aí também uma missão de levar para o... Bom, o comitê tributário são pessoas que já entendem do assunto, né? Mas tem que levar também, tem que entender do detalhe para explicar o porquê da não incidência daquele tributo ou daquela obrigação. Imagino que não seja muito diferente do que o Vitor tem que fazer lá para os sócios estrangeiros também, né? Porque no final das contas você tem que traduzir e saber os detalhes para poder explicar e deixar que, no caso, o sócio, o diretor decida, né? A forma que você apresenta isso é como, Marco?
É com relatório, é fundamento legal? Como que geralmente isso é tocado internamente? Até assim, para o advogado que quer fazer isso para uma empresa menor, sabe? O advogado está assistindo a gente agora, faz planejamento tributário, uma dica assim, né? Se puder deixar uma dica, olha, se você for apresentar isso para um empresário que não é tributarista, como que você faria? Eu acho que primeiro tem que conversar, tem aquela famosa frase, né? Know your client, né? Então, você precisa conhecer primeiro o seu cliente interno e ver quanto que ele está ciente ou não de eventual uma demanda, uma questão de uma tese tributária, ou uma questão de você diminuir o imposto, né? Se a pessoa tem um conhecimento grande do assunto, então você só apresenta o que será defendido, ou qual a medida que precisa, qual que é a economia de imposto que poderia ter com essa medida judicial, né? E colocar, daí tem que ver o perfil da empresa, a questão se quer antecipar ou não esse benefício, ou se vai colher esse benefício só no trânsito em julgado, né? Mas basicamente o que eu daria de dica é realmente conhecer seu cliente, ver o que precisa ser feito, o benefício e como que você vai aplicar o benefício se é hoje ou amanhã, né? Acho que seria resumidamente isso. É a famosa decisão com risco calculado, né? Sei quanto que eu vou ganhar, quanto que eu posso economizar e quanto que eu posso, o que eu posso ter de dor de cabeça aqui e aonde está o fundamento para eu não ter essa dor de cabeça. Você quer falar um pouquinho disso, Vitor? Como é que funciona aí? Não, é basicamente é igual? É igual, basicamente é isso, né? Normalmente também o pessoal lá fora também tem sempre alguma coisa parecida, é que realmente o Brasil tem algumas particularidades, né, mais complicadas, mas com base em lei e planilhas demonstrando valores, você acaba passando para eles, né? Só que o que a gente tem que estar falando, né? A gente tem que tomar muito cuidado e ver também aí se a empresa é agressiva ou não, é conservadora, e tem todo um envolvimento até chegar nos finalmente aí no parecer de auditoria, né? Então a gente tem que tomar tem que estar alinhado com isso, né? Quando o Marco falou, acho que conheça o seu cliente, conheça o perfil de risco, como ele gosta de tomar decisão, acho que é muito nessa linha, né, Marco? Que tipo de informação ele precisa para tomar uma decisão com risco calculado? Normalmente os diretores financeiros que eu trabalhei já, ou gerente financeiro, eles têm bastante conhecimento do assunto, então isso facilita bastante a questão da discussão, né? Então é muito mais um trabalho de discussão do benefício fiscal sobre isso, como que isso está amadurecido no judiciário, né? Vem a famosa discussão dos honorários, né, pessoal? Então acho que assunto bom, hein? é sempre bom, né? Que aí acho que é a parte mais importante da discussão, né? Então todo tem um planejamento de custo-benefício, né? E como que isso vai ser pago futuramente também, né? Quando você leva, então, para a diretoria, você já leva, olha, essa é a condição que determinado escritório ou que a gente encontrou aqui, essa aqui é a condição, a gente teria que... Já leva o pacote completo. Já leva o pacote completo, porque normalmente a diretoria ela sempre está bem ocupada, né? Acho que isso é rotineiro para todo mundo, então a gente tenta otimizar o tempo e demonstrar o benefício e quais são os custos, né? Então acho que sempre com esses três requisitos na cabeça para poder ter uma reunião produtiva e ter uma assertividade, né? E depois tem a decisão também, Marco, eu sei que você conhece bem esse tema, decidir entrar com vamos lá, né? Um passo a passo. Identifiquei a oportunidade, decidi entrar com a ação, correram alguns anos, ganhei a ação judicial, transitou em julgado, a gente está falando muito de ação judicial aqui, mas sobre esse tema da ação judicial. Ótimo, ganhei, agora vou utilizar. Aí começa um novo processo de entendimento e decisão, que é como calcular esse negócio agora. Com base em que, PIS e COFINS veio da onde, é monofásico, é acumulativo, e aí começa uma nova odisseia, né? E assim, é isso, não tem muito o que comentar, eu acho, né? Ou você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é isso mesmo, né? Acho que é questão mesmo de você ser objetivo e sintético, né? Acho que essa é talvez
a dica que eu dou para os advogados, né? De você ser objetivo, sintético, porque já a lei já é complicada. Então, muitas vezes, se você tentar explicar em detalhes tudo para o seu diretor, ele às vezes até fala, não, vamos desistir porque é tão complexo que você está me propondo que acho que eu nem vou tomar a pai, então é melhor desistir. Mas muitas vezes, se você conseguir demonstrar de uma forma positiva que vai ter um impacto positivo, aí o trabalho de casa é um alinhamento entre as áreas, né? Fiscal, contábil, jurídico, tudo mais, né? Eu ia mencionar justamente isso, né? A gente trabalha com o Vitor, né? E tem muito troca de bola, né? Um levanta para o outro cortar e tô com uma dúvida aqui. Às vezes a gente liga para o Vitor com uma dúvida também, né, Vitor? Ó, tem uma questão prática aqui que eu quero trocar uma ideia com você. E eu vejo um enriquecimento muito legal quando a gente... Que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? Trazer um pouquinho do ponto de vista diferente. Porque o mesmo objeto que é essa tributação, sobre o ponto de vista de quem está na prática apurando imposto, pagando imposto, sobre o ponto de vista de quem decide se faz algo ou não para diminuir imposto, né? Sobre o ponto de vista do Guilherme. O que eu posso fazer para ajudar essa empresa a diminuir imposto? Então, acho legal a gente escutar um pouquinho, entender um pouquinho dos pontos de vista, até para a gente se ajudar. Né? Quando eu for te levar algo, qual é a melhor forma de eu levar isso para que você consiga, primeiro, entender rápido, né? Não é o seu caso, né, Vitor? Você entende tudo, mas estou falando assim para uma pessoa que está o interno de uma empresa. Às vezes é um gerente geral, que não é um tributarista, não é um contador, não é um advogado, é um gerente que está ali operacional, ele precisa entender aquilo ali e servir de meio de campo para tem que ser uma linguagem mais simples, né? Mais direta, né? Trazendo assim, os fundamentos, mas não precisa ir tão a fundo na hora de apresentar essa eventual oportunidade, né? Bom, pessoal, a gente está indo para o fim aqui. Quero agradecer de novo vocês três, muito obrigado. De praxe, a gente pede no final para deixar alguma mensagem sobre o assunto. Então, se vocês puderem deixar, provavelmente quem está nos assistindo são empresários, ou advogados, ou contadores, ou, né? Então, mais ou menos gente parecida com a gente, assim. O que vocês poderiam deixar aí de alguma dica, assim? Vou começar com o Marco, que foi acho que foi a primeira pergunta que eu fiz foi para ele. O que você deixa aí, pessoal, Marco, de palavra final? Com palavra final, acho que é um ponto importante, não desistam, né, do planejamento tributário, né, acho que esse é o ponto importante. Sempre conversem com seus consultores, com seu jurídico interno e com sua área fiscal e financeira, porque isso é super importante, a conversa e efetivamente colocar um pouco em prática e também fazer a questão da mensuração dos riscos e também sempre entender o outro lado para poder ter uma boa comunicação com todos os envolvidos, né? Perfeito. Marco, mais uma vez, obrigado, viu, pela participação, ter topado aí. Vitor, o que você deixa de recado final? Aí é mais ou menos na linha aí do que o Marco falou, né? Que as empresas, né, precisam ter aí uma fibra, uma vontade realmente de ter as coisas corretas muito grande aí, ter sistema bom, ter pessoas internas boas e principalmente parceiros aí externos que possam estar no dia a dia, dando ideias, ajudando. Então isso é tudo muito importante e é vital para o negócio, né? Sozinho é muito complicado, então quando você tem uma equipe boa, um operacional bom dentro de casa e aliado isso aí com parceiros, a receita certa para bons resultados, né? Perfeito. Muito obrigado também, Vitor, mais uma vez, por ter topado, tirar um tempo da tarde de vocês aí para fazer essa... Uma tarde, um refresco, né, para o dia a dia. Tá frio aí em São Paulo? Tá frio. Tá um pouquinho frio, um pouquinho de garoa. E São Paulo realmente tá tudo muito confuso, né, com esse problema da Covid, né? Então, são tempos assim um pouco bem diferente aí do normal, né? Mas o futuro vai ser diferente, mas vai ser, se Deus quiser, vai ser melhor. Se Deus quiser, sim. Vamos todos torcendo e todos num barco aí de boa vontade para que tudo fique bom, né? Isso aí. E você, Guilherme, o que você deixa de recado final aí pra gente?
parece que nós três combinamos, né, a linha. O Marco abriu, o Vitor endossou e agora eu vou endossar. Não precisa de ter medo de planejamento tributário, sendo responsável, com bons consultores, com uma boa matriz, né, de decisão, né, sendo apresentada. Eu acho que as empresas conseguem economizar muito. E complementando aqui, é uma dica, né, assim, às vezes não pense em economizar no contador, no consultor, que são pessoas que estão à frente, evitando problemas ou criando oportunidades. Então, tem alguns setores que a gente consegue economizar da empresa, né? Mas esse setor de consultoria, contabilidade, são setores muito sensíveis à empresa. Então, exatamente, não pense em economizar. Vitor falou que esse sistema também, né? Sistema, isso. Né? Sistema. Não pense em economizar, pense em contratar uma pessoa que te passa muita segurança, que você conhece, que vai entregar um bom serviço para vocês, né? E é isso. Esse é o meu conselho, assim, que com certeza essa pessoa, ao longo do tempo, ela vai se pagar. Seja evitando uma conta depois, uma penalidade, seja encontrando uma oportunidade para a empresa poder economizar. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Vou tomar a liberdade de deixar um recado aqui também. Porque a gente vê na prática, né, o planejamento tributário, o resultado que dá, e às vezes, assim, o resultado, todo o esforço que a empresa faz, ela deixa ali 2%, 3%, 5% de lucro. E um planejamento tributário, às vezes, economiza 2%, 3%, 5%. Então, o resultado prático do que sobra para a empresa crescer, desenvolver novos negócios, e, né, a gente vê na prática que vale a pena. E que bom que vocês estão aqui hoje de maneiras diferentes, né, de pontos de vista diferentes, mas de certa forma falando isso, vale a pena olhar para isso atentadamente. A gente não vai negar que é um bicho de 7 cabeças, sim, né, é complicado, sim, a tributação aqui é isso mesmo, mas não adianta ficar reclamando também, não fazer nada e dizer que o governo é sócio, que toma tudo e que a gente não tem o que fazer, porque tem o que fazer. Né, o que cabe a gente fazer diante desse bicho de 7 cabeças? Qual é a espada que eu tenho que usar para me livrar desse, né, para lidar melhor com esse bicho pra papão briga, aí. né? Exatamente. Como diz, né, Gustavo? Reclamar não resolve, né? Reclamar não resolve. Ou se resolvesse, meu amigo. Mas é isso, Com gente. certeza. Muito obrigado, viu, de mais uma vez, por vocês terem topado a gente falar disso aqui do jeito que a gente fez hoje. Foi enriquecedor, com certeza. Para mim foi, para quem está nos assistindo, com certeza também. E, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até mais.